saber, sem aflição, como o aluno inteligente que espera sabe a solução do tempo. Toda assimilação é demorada. A verdade de Deus não pode ser mudada pelos homens e, sim, obedecida. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. E harmonia é amor. Por esse fato, é que não pode existir vida sem amor. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema, capacidade esta que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim, entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma, é pela sua magnanimação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana, e a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida, na profusão do seu amor. Para sentir um ponto de entendimento acerca do que estamos falando, basta observar o corpo humano, forma grandiosa, no degrau de despertamento do espírito. A sua vida é movimento. Nada nele para. Observemos os protozoários e os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador, em busca da unidade. Não é necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles são ativos, na atividade da vida. Estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que é, pode-se dizer, o primeiro degrau da escada evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las em todas as suas sequências, sentindo e vivendo essa harmonia de Deus, tocando a canção de vida desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação, como co-criadores, onde quer que estejamos. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convêm, por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai, de criar também. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 81, Formação espontânea. Acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador, a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabe-nos dizer que Deus nos criou pela sua potente força de vontade. É como se encontra na Gênese: faça-se a luz, e a luz se fez. Em relação à contínua alma, podemos dizer que o Senhor disse: faça-se o Espírito, e o Espírito se fez, não deixando de ser um simbolismo divino, na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana, que se gastou para que o Espírito se expressasse como alma inteligente, está perdido no próprio tempo. A formação da alma, de certo modo, não deixa de ser espontânea, mas sob a ação permanente do grande arquiteto do universo. Nada se opera no esquema de Deus sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a criação universal. Quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, é bom que compreenda que não existe criação espontânea desta forma. A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade encarnada e desencarnada, porém, a revelação deve ser gradativa,
para evitar perturbações naqueles que não suportam uma verdade mais acentuada. Devemos intentar andar de passo a passo e, quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar nossa marcha, por já suportarmos o entendimento. Estamos todos interligados ao Criador, por processos que desconhecemos, mas que são reais. Bebemos a vida nele, e se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra, não existirá formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo o que ele fez está perfeito. A ignorância que nos faz ver erra onde não existe. Estamos todos em processo de despertamento espiritual, e aí é que encontramos a desarmonia, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer, estamos de posse de muitas qualidades, que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos, e já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros diretos do seu amor. Compete a nós outros sabermos usar esses dons espirituais, como sementes que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com os seus frutos. Analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de fazer. Parece que eles surgem espontaneamente, no que tange ao que sentimos. No entanto, eles têm um princípio na nossa mente ou em mentes exteriores. Não se formam espontaneamente, e eis que se trata de pensamentos. No que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria sua formação espontânea? Certamente que não. É uma programação divina, a sua mais perfeita criação. Nada existe imperfeito, saído das suas mãos de luz. O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora, devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 82. Os espíritos são imateriais? Os espíritos, como criaturas divinas, são realidades, por terem sido criados, são almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais, pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer do Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que ele é qual a água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tornar a forma que o desejar e o seu comando é a mente. Quanto às particularidades, ainda é cedo para que possamos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida, por se entender alguma coisa acerca de assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços, que marcam um aprendizado de luz. Recorremos sempre a imagens para o melhor sermos entendidos, mesmo que sejam as mais simples. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Antes, era um todo, depois, o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém, carregando a mesma essência de vida e da vida maior. A massa fermentada destacada em pedaços vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim é o espírito individualizado,
vai o calor das bênçãos do Pai Celestial para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. O espírito é uma luz diferenciada que acude às suas próprias necessidades, como ajuda aos seus irmãos de caminho, naquilo que o Senhor determinar. É uma chama divina consciente, mas, a qual ainda falta conhecer muitas coisas, no que se refere à sua própria existência. Pelo menos no estágio em que nos encontramos, há muitos mistérios a desvendar, no que tange ao espírito. Os espíritos são imateriais pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina, e desse nascimento até o espírito, ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida, e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 83. Os espíritos têm fim? Inicialmente, reafirmamos que o espírito encarnado sofre grandes limitações no que concerne à capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual. Também nós sofremos, como espírito fora da carne, incapacidade de responder a determinadas perguntas, feitas pelos homens. Nem tudo nos é dado a saber. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. A pergunta, se os espíritos têm fim, certamente foi feita inspirada na razão, por saber que ele teve princípio. No entanto, devemos dizer que as leis no plano maior da vida nem sempre têm relação com as que existem na Terra e que são conhecidas pelos homens. O que é impossível para os homens não é para Deus, como igualmente o que se conhece por princípio se perde na grande equação da divindade. O que se entende como sendo fim sofre diferenciação no seio daquele que tudo gerou. Já falamos alhures que a linguagem humana é deficiente para conversar sobre as coisas transcendentais. Podemos assinalar por ela algumas coisas, o que já constitui uma misericórdia para todos nós. O espírito que respondeu a Allan Kardec sobre o assunto, limitou-se a dizer ao codificador: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou mais adiante: é tudo o que podemos, por agora, dizer. É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Se ela terminasse no túmulo, e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e dos outros planetas habitados para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Porém, a bondade de Deus é tamanha que Ele nos fez a sua semelhança, palavra divina que ilumina, consola e se transforma em felicidade para todas as criaturas. Se somos semelhantes ao Criador, somos eternos, e o tempo para nós, como espíritos, servir-nos-á para a renovação interior, quanto mais velhos, mais novos. Muitos espiritualistas reclamam da nossa conversa que, dizem, se parece com parábolas de difícil entendimento. Desejam coisas mais claras, mais objetivas. Se estivesse ao nosso alcance, falaríamos com todo prazer, porém, para sermos bem entendidos, é preferível falarmos pouco por faltar na linguagem humana, recursos e mesmo preparo por parte dos homens para ouvir determinados assuntos, que se simples para alguns, em outros poderão suscitar dúbias interpretações. Estamos na escola divina, todos juntos, à procura dos mesmos ideais. Para o nosso consolo e alegria, cumpre refletir que fomos criados por Deus, a suprema inteligência, a suprema perfeição, que não iria fazer algo imperfeito. A harmonia vibra em tudo que suas mãos tocaram. No mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Descem ao nosso plano grandes almas,
para nos ensinar algo mais sobre o amor. A ciência é a própria filosofia, e devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento. Usamos a oração para compreender, na gradação das leis, o que é nos dado a conhecer. Do que compreendemos, algumas coisas passamos para os homens, pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Devemos repetir, para o bem-estar geral, que somos eternos na eternidade de Deus, mesmo com todas as transformações sofridas. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 84, O mundo dos espíritos. A razão nos diz que, se existem espíritos, haverá de existir o mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos. E é de senso comum entre os espiritualistas, que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol, e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorro e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo de vida. A Terra é uma cópia dessas construções, que podemos chamar fluídicas. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. A ciência dos homens está avançando para o espírito, por vezes sem o perceber. A qualquer hora, a bondade de Deus irá proporcionar um ambiente para o encontro, de sorte a alicerçar a fé, estendendo essa confiança pelas linhas da fraternidade. Hoje, já se sabe que a força mais poderosa se encontra oculta, e o estudo da personalidade humana está trazendo aos homens de ciência uma realidade mais profunda. Vive-se a era dos computadores em formas variáveis, mas que obedecem à programação da inteligência humana. Com toda a perfeição que possam ter, eles não raciocinam, pois lhes falta a inteligência, um dos atributos do espírito. Muitos cérebros humanos têm sido dissecados e alguns setores da ciência, ao não encontrá-la, ainda perguntam: onde está a inteligência? A própria ciência está muda a essa pergunta. Os espíritos, pela mediunidade dos próprios homens, vêm dizer, respondendo à pergunta que inquieta a humanidade, que a inteligência é um atributo do espírito. Ela não foi gerada no corpo físico, é dom do espírito imortal. E é essa mesma inteligência que haverá de descobrir de onde ela veio e para onde vai, como muitos outros segredos da própria natureza, na gradação que é conveniente ao estado espiritual em que a criatura se encontra. Agora já se sabe muito mais que antes, com o advento do espiritismo e outras filosofias que vêm surgindo, por misericórdia de Deus, para o esclarecimento dos homens. Não importa que neguem a existência de Deus e a sua magnânima bondade. Ele, sendo Pai, espera o crescimento do Filho e o coloca na escola da vida, no mesmo caminho por que passaram os outros mais velhos. Somos todos iguais diante do Senhor. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com humildade, que se acumularão celeiros de conhecimentos, por amor de Deus, para o despertar dos homens, de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promanaram e para onde devem ir, para a glória da vida e para a felicidade que o Senhor nos prometeu no seu seio de amor. Na verdade, assim como existe um mundo material, existe também um mundo espiritual, onde a vida será mais vida, quando amarmos da maneira que Jesus nos ensinou. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 85, O mundo principal. Dos dois mundos a que nos referimos, o principal é, pois,
O espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Ele é constituído de matéria rarefeita, capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos, por estarem encarnadas, e o contato com a matéria os faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito. Os luminares que ditaram o livro dos espíritos, disseram que os espíritos povoam o espaço infinito, dando início a uma nova era de conhecimento sobre o mundo espiritual. No entanto, sendo o espiritismo uma filosofia religiosa e científica, elástica, adotando o progresso como necessidade para a paz de todas as criaturas, a sua revelação é contínua. Os espíritos superiores sopram onde quer que seja, trazendo novos ensinamentos e desvendando novos segredos sobre aquilo que existe no mundo espiritual. É bom que se observe quantas notícias já chegaram à Terra depois da codificação da doutrina dos espíritos, em uma sequência grandiosa, e esses ditados estão sendo supervisionados pelos luminares encarregados de falar com os homens, pelos processos da mediunidade, fenômenos que, embora sejam de todos os tempos, evidenciam-se cada vez mais. Existem, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, destacando os motivos educacionais de todos os seres. E ainda existem outras coisas, que somente o tempo poderá revelar, obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem, por sintonia, nesses lugares abençoados. Tudo que se faz nesses sítios de luz é por ordem da divina sabedoria, e usa-se a mesma matéria, de forma diferente da que se aplica na Terra, por ser ela rarefeita e obediente aos pensamentos, capazes de movimentá-la com toda a maestria, dando-lhe tonalidades que se desejar e construindo as moradias que se lhe convierem. Existem igualmente jardins, lavouras etc. Também existem regiões no astral onde se congregam os animais fora da forma física, que também são utilizados como se usa na Terra, para que eles sintam a presença do espírito, e destes absorvam algo que lhes sirva para o próprio despertamento. No entanto, nem todos são usados nos trabalhos, depende do estágio de cada um e de cada espécie. Não se tenha dúvidas de que estamos mais próximos dos homens do que eles pensam. Trabalhamos e vivemos no seio da humanidade, contudo, temos a nossa moradia, onde a vida manifesta mais vida e onde o amor se expressa com maior discernimento, desde quando despertemos para Cristo. Existem planos astrais inferiores, com as mesmas características da Terra e muitos deles bem mais inferiores. Também ali se reúnem espíritos com seus iguais. Se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Se buscamos luz, façamos claridades dentro de nós. Se desejamos amor, esforcemo-nos para amar. Eis aí a chave da vida. A nossa felicidade depende de nós, porque Deus já fez a sua parte a nosso favor. O mundo espiritual é a nossa moradia eterna. A física é transitória, como sendo o estágio que buscamos para o nosso despertar. Deus separou um mundo do outro, para o nosso bem, mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano, no sentido de conhecermos, e a vida nos tornar cheia de esperança. Ninguém pode negar em sã consciência que existe outro mundo extrafísico. Hoje, até os chamados materialistas já confirmam a existência da antimatéria, que não deixa de ser o prenúncio do antimundo, o mundo espiritual. Basta descobrir que o mundo material é pálida cópia deste mundo da verdade, que todos deverão conhecer, ou reconhecer, sentindo assim a presença de Deus em toda parte e a força de Jesus Cristo no coração. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 86, Os dois mundos. Falamos dois mundos, um material e outro espiritual, mas na verdade, existem inúmeras esferas de vida no plano do espírito, de acordo com a evolução dos mesmos e, por vezes, umas interpenetrando as outras. No mundo físico,
Existem igualmente muitos estágios de vida, sem que uns fiquem invisíveis aos outros, como ocorre no plano do espírito. Porém, no plano espiritual, os superiores podem observar os inferiores, mas estes não têm capacidade de vê-los, a não ser quando os luminares acham conveniente. Não pode existir violência em campo algum de vida. A lei nos pede respeito aos direitos dos outros, principalmente pelo que eles expressam na escala da evolução espiritual. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem vestir-se da matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira: sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo o que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos, para julgar o Criador? Precisamos do estágio na matéria bruta, como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades, e um mundo de certa forma está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece, mas um é motivo de trabalho e experiências para o outro, na pauta das escalas espíritas. O mundo físico, ou seja, a Terra, está sendo sempre visitada por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos, em intenso movimento de amor. E a presença deles incentivar-nos para a benevolência, no empuxo da grande fraternidade cósmica, onde fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. Não se deve pensar que, por estar na Terra, o espírito se encontra órfão da bondade de Deus. O Senhor está presente muito mais do que se imagina ou mesmo pensam os santos. Deus e seus agentes estão presentes nas águas que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Ele, o Senhor, é a vida que pulsa em toda parte. Para que ele fique mais visível ainda, basta que busquemos encontrá-lo, e os meios acertados são aqueles ensinados por Jesus Cristo. Não se deve perder tempo em pensar e dizer, por que Deus fez isso ou aquilo. O que Deus fez está certo e ele ainda estabeleceu leis de modo a serem cumpridas. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência e como filhos do seu coração, somos todos irmãos, interligados uns aos outros pela luz benfeitora do amor dessa mesma divindade. Lembrando o assunto desta mensagem, o mundo material poderia deixar de existir sem que o mundo espiritual se perturbasse, se, repetimos, Deus o quisesse. No entanto, se Ele fez os dois planos de vida onde habitamos, agradeçamos ao Senhor por tamanha dádiva, e procuremos compreendê-lo até onde suportamos. Capítulo 36, Livro dos Espíritos. Questão 87. Há divisões no espaço para os espíritos. Há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, nas quais a vida que levam é de acordo com os seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos há um traço da nossa própria elevação espiritual, a nos mostrar o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, nos dando sempre um pouco a mais como bênção do Criador. No espaço infinito há mesmo divisões que se interpõem os espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades, porém essas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais.
Para os espíritos puros não existem barreiras e eles visitam todos os reinos como se fossem o seu próprio ninho familiar. Mas, para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, aparando os